Saudações aos profissionais de saúde e segurança no trabalho, engenheiros, técnicos, tecnólogos e médicos do trabalho. Eu sou o Zeca Berg, sou advogado trabalhista e previdenciário e técnico em segurança no trabalho. E o assunto que eu quero conversar aqui com os profissionais é sobre a responsabilidade civil e a responsabilidade criminal nos acidentes e nas doenças do trabalho. Tenho visto aí nas redes sociais algumas trocas de informações, de conversa, envolvendo esse assunto de responsabilidade civil e criminal nos acidentes de trabalho, e muita confusão, muita gente falando coisas erradas, transmitindo ideias erradas, principalmente para os mais novos que estão chegando. Então, eu quero aqui agora, não é trazer a palavra final, mas trazer para os profissionais um assunto que eu, pela minha profissão de advogado, eu conheço, trabalho com isso e posso explicar para os profissionais como é que se aplica, como é que se interpreta essa questão da responsabilidade civil e da responsabilidade penal. Em primeiro lugar, vamos aos conceitos mais simples sobre responsabilidade. Então, vamos aos primeiros conceitos. Eu quero agora falar de uma forma bem simples, bem didática, vou usar de exemplos práticos dentro da área de saúde e segurança do trabalho para que você entenda. E vou usar muito pouco juridiquês, prometo falar em português. Primeiro de tudo, temos que entender o que é responsabilidade. Na nossa vida, a partir de um certo momento, a partir de uma certa idade, nós somos responsáveis por todos os nossos atos, por todos os atos praticados, tanto na esfera civil quanto na esfera penal. Até os 18 anos, os pais são responsáveis por tudo aquilo que os filhos fazem. A partir dos 18, nós adquirimos a maioridade e daí nós passamos, cada um de nós, a sermos responsáveis pelos nossos atos. E a responsabilidade, juridicamente falando, tem dois campos, a responsabilidade civil e a responsabilidade criminal. Quando nós falamos responsabilidade civil, significa dizer que nós somos responsáveis por todos os atos praticados dentro do direito civil, na compra e venda de um veículo, no aluguel de uma casa, no casamento, no empréstimo, qualquer tipo de relação comercial que você tenha com alguém, aquilo faz parte do direito civil. E especificamente a responsabilidade civil que nós tratamos aqui é quando você comete algum ato e você causa um prejuízo a alguém. Um exemplo simples, você vai dar marcha ré no seu carro, derruba o muro do vizinho. Esse teu ato causou um prejuízo ao vizinho. Então, lá dentro da responsabilidade civil, diz que você deve indenizar o vizinho pelo muro que você derrubou. Quando você no trânsito bate no carro de alguém, se você está errado, você sabe disso, você tem que pagar o prejuízo da outra parte. Isso significa indenizar. Então, a responsabilidade civil está intimamente ligado com a indenização, com o reparo que você tem que fazer daquele prejuízo, daquele dano que você causou a alguém, se você foi o responsável, se você foi o culpado, tá ok? O outro lado da responsabilidade, juridicamente falando, é a responsabilidade criminal. Então, você pode fazer tudo na vida, desde que não seja proibido por lei. Então, lá no Código Penal, nós temos definido o que é crime. E se você cometer um daqueles crimes, você vai responder criminalmente por aquele crime.
E aí vai ser penalizado. Lá na esfera civil, a pena que vai caber a você é de indenizar aquela pessoa que sofreu o prejuízo. Aqui na responsabilidade criminal, a pena é outra. É privação da liberdade, é restrição de direitos, como vamos ver logo adiante. Então, esse é o conceito de responsabilidade civil e responsabilidade criminal. Vamos agora, então, entender a responsabilidade civil e a responsabilidade criminal nos acidentes no trabalho. Responsabilidade da empresa, responsabilidade dos profissionais de saúde e segurança do trabalho, ok? Vamos ver adiante? Vamos então agora partirmos de um exemplo para analisarmos a responsabilidade civil e a responsabilidade criminal. E o melhor exemplo seria um acidente no trabalho. Esse acidente, na pior das hipóteses, o empregado pode vir a falecer, pode morrer. Ou então, ele pode sofrer apenas uma lesão corporal. E essa lesão corporal, ela pode ser uma lesão simples ou uma lesão mais grave que leve à incapacidade total. Muitas vezes o acidente acontece uma lesão, a pessoa passa por um sofrimento e depois vem a falecer. Mas não vou complicar. Vamos considerar tão somente se houve a morte ou se houve somente uma lesão. No caso do acidente do trabalho, nós temos duas responsabilidades em paralelo. Nós temos a responsabilidade civil e a responsabilidade criminal. Que fique bem claro aqui agora que a responsabilidade civil é da empresa. A obrigação de indenizar o empregado, indenizar a família do empregado, se o empregado perdeu a capacidade para o trabalho, ele vai ter que ser indenizado, independente do direito previdenciário, tá? Isso aí está bem claro lá no artigo 7º da Constituição, no inciso 28, que o empregado tem o direito à indenização, independente do direito previdenciário. Então, a empresa, ela responde civilmente, através da indenização, através da responsabilidade civil. Então, é a empresa quem vai pagar qualquer tipo de prejuízo, qualquer tipo de indenização. A empresa não sofre responsabilidade criminal. Como é que vai prender a empresa? Como é que vai privar da liberdade? Os diretores da empresa, em algum caso, podem responder criminalmente. Mas, a princípio, vamos pensar assim: no acidente do trabalho, a empresa responde na esfera civil, a responsabilidade civil. E o profissional em segurança do trabalho, o técnico, o engenheiro, vão responder o processo penal, a responsabilidade criminal. E aí se instaura todo um processo. Começa com o inquérito policial, depois vem a ação penal. Se houve somente lesão, o empregado somente se machucou, se foi simples ou se foi mais grave, vai responder por lesão corporal, conforme está lá no artigo 129 do Código Penal. Se o empregado faleceu, vai responder o artigo 121, que é homicídio. Nesse caso, é o homicídio culposo, artigo 121. Veja que as penas variam, está aí aparecendo para vocês aí. No tipo lesão corporal culposo, essa pena será aumentada de 1/3 pela inobservância de condições técnicas, de responsabilidade técnica. Lá no homicídio, da mesma forma, a pena será aumentada de 1/3 se constatado que houve inobservância de medidas técnicas, medidas de prevenção. Então, no nosso caso aqui, para simplificar,
O técnico em segurança do trabalho, ele pode ser responsabilizado criminalmente e responder processo. No caso de lesão, a pena normalmente não passa de 4 anos. Agora, quando se presencia, quando temos a falta de inobservância de preceitos técnicos, essa pena é aumentada em 1/3, de forma que o técnico de segurança pode ser condenado no sistema fechado. A partir de 4 anos, o regime é fechado. Claro que tem vários aspectos que tem que ser analisado, mas isso é a responsabilidade criminal. E quem é que responde criminalmente, então? São os profissionais das áreas de segurança do trabalho e na área de saúde do trabalho também, quando for caso de doença que cause perda de capacidade orgânica, que o empregado venha a morrer e a responsabilidade seja do médico. Então, na responsabilidade criminal, pode responder o técnico em segurança da empresa, pode responder também o consultor, aquele profissional que era responsável por tomar as medidas de prevenção e não tomou. Outro detalhe importante é que a responsabilidade, tanto civil quanto criminal, pode ser por ação ou por omissão. Por ação, quando o profissional manda fazer alguma coisa, manda o empregado subir, trabalhar em altura, não dá treinamento, não dá condições de segurança, o empregado cai, se acidenta ou morre. Ou por omissão, quando o profissional deixa de aplicar certas medidas de segurança, o empregado vai fazer alguma atividade e como não há nenhuma observação, nenhuma norma na ordem de serviço, não existe nenhuma providência, então aí houve uma omissão do técnico em segurança do trabalho. Então a responsabilidade pode ser tanto por ação quando faz alguma coisa e por omissão quando o profissional de segurança do trabalho deixa de fazer alguma coisa. E aí isso tem como consequência um acidente ou uma doença do trabalho. Entendido, então? Resumindo tudo, a responsabilidade civil, a responsabilidade de indenizar é da empresa. A responsabilidade criminal, aonde pode ser por lesão corporal ou por homicídio culposo, é responsabilidade dos profissionais. Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, olha aí, vai aparecer o meu e-mail, os meus e-mails. Manda um e-mail para mim que eu te respondo. Ou então aqui mesmo nos comentários aí embaixo, tá certo? Valeu, obrigado, tchau. Até.